além de um amigo, é um académico, que passa a apresentar, é licenciado em Biologia, mestre em Ciências das Zonas Costeiras, doutorado em Biologia, com o título académico de Irrigação e Biologia da Universidade de Aveiro, e é docente do Ensino Superior Politécnico desde 2006. É atualmente o diretor desta escola, membro integrado do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente e curador científico do Parque de Ciência e Tecnologia do Mar, do Smart Ocean, que aqui foi referido. É vogal da Comissão Diretiva da Ordem dos Biólogos desde 2021. E ao longo da sua carreira profissional e científica, tem vindo a desenvolver um conjunto muito diversificado de projetos e atividades sempre ligadas ao uso sustentável dos recursos marinhos, desenvolvendo atividades em torno de quer direções de investigação e desenvolvimento, literacia e comunicação da ciência, educação e informação avançada e relação com a sociedade. É, portanto, o professor Sérgio Miranda que nos fará o primeiro enquadramento dos desafios desta Universidade do Mar, particularmente com este tema da bioeconomia azul. Muito obrigado por Obrigado pela introdução. Sejam muito bem-vindos à Escola Superior de Tecnologia do Mar Peniche. Sejam bem-vindos a esta primeira Universidade de Verão, nesta parceria entre o CLAD, o Education Lab e o Politécnico de Leiria. É para nós, enquanto Politécnico de Leiria, enquanto escola, um orgulho imenso receber-vos aqui, na expectativa de que os dias que passarem na escola, nesta universidade e aqui nesta região de Peniche, seja suficientemente inspiradora para aquilo que será o ano que se agora inicia, em termos académicos, mas também para aquilo que seja a atividade da FLAD nesta área do mar. Eu julgo que não é necessário fazer esta apologia da importância do mar em termos nacionais. Todos nós sabemos aquilo que é a importância do mar, nos mais diversos domínios. Nós aqui na escola trabalhamos a dimensão do turismo, a dimensão da economia azul relacionada com a ciência e tecnologia do mar, mas obviamente que aquele papel que temos vindo a desenvolver e aquilo que temos feito e as boas experiências é aquilo que nós queremos transmitir ao longo desta universidade de verão do mar, de forma que claramente percebam que a investigação, a formação nesta área pode ser determinante naquilo que seja o desenvolvimento e o sucesso coletivo em termos nacionais. Eu preparei aqui uma pequena, não é assim tão pequena apresentação, mas preparei aqui uma apresentação que tem, sobretudo, começar a centrar neste tema da bioeconomia azul. Obviamente que há aqui um contexto que importa, começar a realçar. Quando falamos de economia azul, falamos de diversos setores económicos em termos concretos. Vai desde o turismo, desde a questão da biotecnologia, da aquacultura, mas quando nós falamos da economia azul, ou mais concretamente da bioeconomia azul, não podemos esquecer de um setor que, por vezes, tendemos a esquecer da questão da pesca. Não é? Estando nós num território relacionado com o mar, com a pesca, este é um setor que nós, claramente, temos que abordar e temos que perceber, dentro daquele contexto que eu coloquei, desafios e oportunidades, como é que também a pesca tem futuro em concreto. É para mim um orgulho imenso estar aqui nesta Universidade de Verão e ter o privilégio de fazer esta primeira aula, porque nós começámos esta aventura de trabalhar o mar mais para o público secundário há 15 anos. E passado 15 anos a Semana Tanto Mar, já estamos capacitados e preparados para o próximo passo, que é a Universidade de Tanto Mar. Portanto, e aqui foi referido também pelo Marcos, por todos os parceiros, há aqui toda uma experiência, mas agora o desafio é adaptar um contexto mais sério daquilo que é a questão da tomada. Portanto, não alongando muito mais, eu preparei, tal como está ali no slide, uma apresentação para cerca de 45 minutos, mas acho que a conversa e o diálogo vai ser suficientemente motivador para que todos vocês percebam claramente que há desafios e há oportunidades, mas acima de tudo já existem exemplos concretos de como é que se está a aproveitar, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, esta temática da economia azul. Eu queria começar esta conversa convosco fazendo aqui um cenário. E vão perceber depois no final a importância desta sinalização inicial que eu faço aqui convosco. Vamos partir de um cenário em que temos uma comunidade altamente dependente da pesca, não é? Em que, devido a alguns contextos, quer sejam de alterações climáticas, quer sejam contextos sociais, está com dificuldades económicas devido às questões relacionadas com a pesca e com as alterações climáticas. É um cenário negativo daquela comunidade, né? Portanto, tem o recurso do
do mar, mas por estas razões não consegue ter o desenvolvimento socioeconómico que seria adequado. Mas o que é certo é que essa comunidade costeira associou-se à academia, associou-se à inovação, à investigação, e com essa associação conseguiu o quê? Conseguiu implementar projetos empreendedores que exploram outros recursos do mar. Quando nós falamos do mar, podem ver que os recursos que exploramos do mar é além daquilo que é só o peixe, o pescado. Temos um conjunto diverso e esta comunidade focou-se nas algas marinhas para desenvolver alimentos funcionais, para extrair produtos cosméticos, para também olhar para a substituição dos plásticos por bioplásticos em algum contexto e também um tema muito atual, quando nós falamos aqui das alterações climáticas, tem a ver com o sequestro de carbono. Portanto, esta foi a adaptação que esta comunidade fez, associando-se à academia, e conseguiu depois, no final, alterar aquele cenário inicial altamente negativo da dependência da pesca e do contexto socioeconómico um pouco negativo, para ser uma comunidade, de algum modo, com relevo em termos internacionais na questão da bioeconomia azul, onde foi possível criar empregos verdes, onde foi possível desenvolver mais inclusão social e, com isso, ser uma referência internacional dentro da bioeconomia azul. Portanto, este é o contexto inicial que queria partilhar convosco, um ponto de partida, um caminho até um ponto de chegada, para perceberem claramente que esta associação entre a academia e a investigação é determinante para o desenvolvimento socioeconómico dos territórios. Posto este cenário, e penso que não se esqueçam, portanto, temos uma comunidade que é dependente da pesca, associou-se à academia e depois conseguiu ser uma referência em termos da bioeconomia azul. Importa perceber aqui, fazer um contexto, como estamos a falar aqui de estudantes, há aqui necessidade também de formar e de capacitar para estes sistemas iniciais. Aquilo que é o conceito de bioeconomia azul tem a ver muito com o desenvolvimento sustentável, mas o uso responsável daquilo que são os recursos biológicos marinhos, costeiros, mas no sentido de gerar serviços e gerar valor para a comunidade ou para os objetivos do território, valor agregado. Tem aqui alguns objetivos associados, objetivos principais. Falámos da questão de estimular uma economia baseada no conhecimento e inovação. Eu volto a frisar um pouco esta questão do conhecimento e inovação, porque tem para mim que são claramente determinantes quando nós queremos promover o desenvolvimento económico dos territórios, ou seja, associar conhecimento e associar inovação. Obviamente há outros objetivos associados em termos principais, a proteção dos ecossistemas marinhos. Nós podemos querer explorar os oceanos, mas se os oceanos não estiverem a funcionar do modo como devem funcionar, se não estiverem com uma boa saúde, bem podemos espregar, mas não temos lá os recursos. Portanto, é preciso claramente também, cada vez mais, olhar para esta questão da proteção. E hoje em dia não se fala tanto em proteção, mas fala-se em recuperação ou restauro dos ecossistemas marinhos. O que é isto do restauro? É devolver a capacidade produtiva dos oceanos. Se nós queremos explorar o peixe que possa ser produzido, as algas que são produzidas, nós temos que dar condições aos oceanos para que possam produzir, para que possam desenvolver as suas mesmas atividades. Por último, e não menos importante, a criação dos empregos verdes e inclusivos, já falaram para aquela questão do cenário, e contribuir para os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, quando nós falamos da bioeconomia azul, falamos aqui da criação de contextos que permitem transformar estas oportunidades de inovação, contextos de criação de riqueza e também ações da conservação ou do restauro ambiental, unindo a ciência, a natureza e as comunidades costeiras neste tal futuro mais resiliente e sustentável. Portanto, este é o enquadramento mais macro quando nós falamos da questão da bioeconomia azul em termos conceptuais. Mas aquilo que é importante também de alguma maneira perceber é que, tal como a economia azul, há aqui um conjunto de diferentes setores que se podem encaixar neste umbrella da bioeconomia azul. E aqui falamos em setores que podem ser classificados entre transicionais e setores emergentes, ou seja, setores que já, pela sua autoridade, estão numa fase de desenvolvimento mais avançada e outros que, por estar numa fase mais inicial, estão a ter também algum impacto nos setores emergentes. Mas aquilo que se pretende depois no final, em cada um destes setores, é utilizar os recursos biológicos aquáticos, produzir bens e serviços através desses mesmos recursos biológicos aquáticos. Começando aqui pelos setores já tradicionais, os setores já estabelecidos, não há aqui novidade nenhuma. Aqueles que estão mais atentos à questão da economia azul, ou da bioeconomia azul, sabem que nestes setores tradicionais insere-se a questão da pesca. Associada à pesca temos a questão do processamento de pescado, mas também o processamento de pescado cada vez mais alimentado não só pela captura, mas pela produção e aquacultura. Portanto,
a aquacultura está a crescer em termos mundiais, vai crescer em termos nacionais, porque há uma elevada procura pelas comunidades, pela população de proteína, daquilo que nós designamos de proteína azul, que na prática é pescado de origem marinha. Nestes setores já estabelecidos, podemos e devemos também incluir a questão do turismo marítimo e costeiro. Portanto, atividades relacionadas com a pesca, o setor da atividade do pescado, mas também o turismo marítimo e costeiro. Aqui na questão muitas das vezes, quando nós associamos estatísticas à questão da economia azul, muitas das vezes faz aqui ao paralelismo as estatísticas mundiais com a China e sem a China. Ou seja, se tivermos o turismo costeiro, todos os outros setores parecem ficam um pouco abafados, mas não colocando o turismo costeiro, obviamente que realça alguns setores da economia azul que estão também associados. Isto porquê? Por aquilo que é o impacto em termos do turismo azul costeiro ou da atividade do turismo no seu todo. Mas eu gostaria de começar esta história de avaliar cada um dos setores da bioeconomia azul com esta dinâmica, que é, primeiro, perceber quais é que são os desafios atuais e depois também quais é que são as oportunidades e dar exemplos concretos e com em cada um destes setores como é que, em termos mundiais, estão a ser desenvolvidos projetos, iniciativas, que dão resposta àquilo que são as oportunidades de cada um dos setores. Quando nós falamos da pesca, falamos aqui em desafios como a questão da sobrepesca e do esgotamento dos estoques pesqueiros. Como é que nós podemos dar resposta a isso? Algo que está, de algum modo, relacionado com a questão da marinha, a questão da pesca ilegal, a pesca não declarada, que tem um impacto muito significativo ao nível da boa gestão dos estoques pesqueiros. Nós não sabemos quanto tempo estamos a retirar, não sabemos quando é que existe, quando é que quais são as medidas para serem implementadas. Ao nível da pesca também podemos falar das capturas acessórias, ou seja, existem modos de captura, pelo seu modo como assim o fazem, levam a que haja qualquer capturas acessórias, quer sejam de mamíferos marinhos, quer sejam de aves marinhas, quer seja também de répteis marinhos. Portanto, isso é também claramente impactante do nível da atividade da pesca em alguns contextos da atividade da pesca. Mas não devemos também esquecer que esta questão das alterações climáticas não é só quando se vai para a praia ou quando nós estamos em contextos mais do património. Estas alterações climáticas, obviamente, têm impacto também na pesca. Portanto, tudo aquilo que seja a reorientação dos ecossistemas marinhos das populações leva a que, em alguns locais, espécies que desde sempre existiram, deixem de existir. Porquê? Porque houve movimentação dessas mesmas espécies pelos locais. Quando falamos da pesca, infelizmente, em alguns contextos, falamos ainda de condições precárias de trabalho e daquilo que tem a ver com a segurança desses mesmos trabalhadores. Mas aquilo que temos que avaliar, de alguma maneira, quais é que são também as oportunidades que aqui vêm para o setor da pesca. E as grandes oportunidades que existem têm a ver com a sustentabilidade dos produtos e a certificação desses mesmos produtos, a termos de sustentabilidade. Aspectos ligados com a questão da rastreabilidade e manutenção do setor da pesca. Aqui a rastreabilidade tem a ver com o aumento de confiança do consumidor relativamente àquele pescado que foi capturado quando, por quem, em condições. Isso leva também ao aumento do próprio produto da pesca. Portanto, e há aqui um conjunto de tecnologias que eu vou aqui daqui a pouco referir, que permitem o aumento desta rastreabilidade e, dessa maneira, o que é que temos? Temos a segurança do consumidor, aumentar o valor da pesca em concreto. Temos aqui desafios, e o Sr. Vice-Presidente falou ainda há pouco na direção da cogestão, ou seja, envolver todos os intervenientes na atividade da pesca, da captura, daquilo que seja a gestão coletiva desse mesmo recurso. E, por outro lado, uma outra oportunidade tem a ver com a integração da aquacultura e a questão da sustentabilidade e da circularidade. Temos aqui exemplos internacionais de como é que já estão a ser desenvolvidas tecnologias naquilo que tem a ver, por exemplo, na redução dos impactos ambientais decorrentes de atividades pesqueiras destrutivas dos ecossistemas. Esta é uma tecnologia norueguesa, mas que o seu objetivo claro é ter uma pesca de precisão e, com isso, evitar a destruição dos ecossistemas marinhos. Welcome to Arctic Pearl, this one-of-a-kind vessel fitness we're having
the most exciting place on Earth. Far below the surface, on the very bottom of the cold ocean that separates Norway from the North, somewhere about here. Dredging has been banned in Norway since the early 1990s, when the Arctic scallop population collapsed due to overfishing and the use of heavy, destructive gear. Since then, the scallops have returned to Norwegian seabeds in great numbers. But these little delicacies have remained out of reach until now. Working closely with marine research every step of the way, the Norwegian government has granted Ava Ocean the first license to harvest Arctic scallops in Norway for more than 30 years. It has almost no or very small effect on the bretic sediment. Therefore, our conclusion is that using this harvester can secure a sustainable long-term harvest of all scallops. Once a supply vessel for the Norwegian oil industry, the Arctic pearl has been repurposed into the world's first non-invasive seabed harvesting vessel. The harvester doesn't touch the seabed, but is able to position the ocean and target seafood, and return smaller shells and other bycatch to the seabed and the ocean. This is fishing like you've never seen before. The cold, crisp waters of Norway gives a unique texture and sweet taste so sought after among seafood lovers. We lock this in by super freezing each scallop within minutes of catching. But this is about more than providing the world with sustainable access to previously untapped seafood delicacies. Our technology can potentially help restore fragile ocean ecosystems and protect blue carbon sinks in the seabed. We no longer have to compromise between conservation and access to much needed blue foods. Undersea cameras follow everything, because this is a living experiment. Marine research and business working hand in hand on a mission to create a truly sustainable fishery. If we get this right, and I believe we will, our technology can help end destructive practices elsewhere too. But for now, this is the reward of our labors, and it's very, very sweet. I am Øystein Tvedt, the CEO of Ava Ocean, and we believe it's the way we fish that needs our destruction, not the ocean floor. Claramente a disrupção do modo como capturamos é que tem que ser feita e não a destruição dos habitats marinhos. E esta tecnologia está a fazer claramente isso, que é tal pesca de precisão, capturar somente o recurso que queremos, transformá-lo logo e assim não se está a destruir os oceanos. Mas nós podemos ter aqui também alguns exemplos nacionais de tecnologia que está a ser desenvolvida na questão do setor da pesca, em concreto na questão da rastreabilidade. Imaginem tecnologias digitais como o blockchain e a inteligência artificial no apoio à pesca. Parece algo um pouco de ficção científica, mas se eu começar aqui a descrever um pouco melhor, as coisas fazem sentido. Imaginem que na pequena pesca, este é o projeto da Rota Digital, em que os pescadores a bordo podem colocar logo à venda o seu pescado nesta tal Rota Digital. Mas podem pôr à venda com esta questão da digitalização, em que, através da fotografia, identifica a espécie, faz logo a questão do blockchain, em que naquele local, aquele pescador captura aquela espécie com aquelas dimensões àquelas horas, e esse facto contribui para a rastreabilidade através da tecnologia blockchain, que é inviolável, aumenta a segurança do consumidor e aumenta o valor do pescado. Portanto, há aqui soluções cada vez mais de outros que são aplicadas no setor. A parte digital é uma das tecnologias que está claramente a entrar em todo aquilo que é setores económicos e pode entrar também, está a entrar no setor tradicional da pesca. Portanto, há aqui também oportunidades de mudar aquele contexto da pesca, deixarmos de ter aquela imagem de um pescador que está num barco, lança as suas redes e deixar o peixe para a terra, não é? E toda aquela imagem social menos positiva, alterando esse perfil e alteramos esta imagem social menos positiva
aquilo que nós certamente conseguimos no final é ter mais profissionais na pesca para exercer este setor na sua plenitude. Portanto, a BitClick, que é uma empresa aqui da região do Oeste, que está sediada nas Caldas da Rainha e tem vindo a desenvolver muitos projetos com técnica, desenvolveu esta tecnologia da lota digital, em que tira uma foto, identifica automaticamente qual é que é a espécie, coloca na internet e com o blockchain permite a tal segurança para quem quer comprar aquele pescado e comprar. Não estamos a falar de ficção científica, estamos a falar de realidade e tecnologia desenvolvida em Portugal. Mas já nível da aquacultura, obviamente, passando da produção da captura para a produção do pescado, a própria aquacultura, apesar de alguma maneira ter uma imagem menos positiva, eu acho que hoje em dia a aquacultura, tal como ela se desenvolve, em termos um pouco de todo o mundo, já não é aquela aquacultura que tínhamos antigamente. Portanto, há aqui claramente também um envolvimento cada vez maior da ciência, da educação, da investigação, para melhorar processos que têm a ver com estes desafios da sustentabilidade ambiental, a questão da biossegurança e bem-estar animal. O bem-estar animal é cada vez mais um tema transversal quando nós falamos da produção animal e também da produção de organismos aquáticos. A dependência das famílias de peixes e óleos naquilo que tem a ver com as rações, as infraestruturas e os custos iniciais, a burocracia. Portanto, este é o contexto de desafios no setor da aquacultura. Mas, mais do que identificar os desafios, para mim é claramente importante perceber as oportunidades. Não é? E é este contexto mais positivo que eu estou aqui a transmitir, das oportunidades que existem em cada um dos setores e como é que toda a sociedade, como é que diferentes atores estão a ir nesse desafios, a olhar para as oportunidades deste caso da aquacultura. Há aqui uma oportunidade que é, há um crescente mercado por parte do consumidor para a questão da proteína azul, a questão do peixe, como alimento saudável. Não é? Se há muita procura, nós temos que acompanhar com a oferta, sabendo nós que os oceanos precisam reduzir toda aquilo que é a quantidade de proteína para alimentar a população humana, temos que ir por outros caminhos. E outros caminhos é claramente a questão da aquacultura em concreto. Nestas oportunidades, falamos também na questão de outros tipos de produção em aquacultura. Hoje, cada vez mais, e vamos ver o exemplo de aquaculturas em sistemas fechados, com o controle absoluto das condições de cultivo, que aumenta aquilo que são as condições de bem-estar animal e, aumentando as condições de bem-estar animal, também permite ter uma produtividade mais elevada. Este é um projeto da Ciência que temos aqui no nosso território e vocês vão ter a oportunidade de ver a unidade piloto. Eles estão com esta unidade piloto e vão agora criar a sua unidade de produção e é nestes tais sistemas de recirculação, ou seja, controle todas as condições de produção, diminuindo descargas ambientais e com isso eliminando a questão do impacto ambiental. E aqui temos então a Ciência, que eu vou passar aqui no vídeo, um exemplo concreto de uma empresa, uma startup, que, dada o pioneirismo e também o impacto que irá causar, está a conseguir obter um financiamento muito significativo para a primeira unidade produtiva que vai ser instalada em Peniche, aqui na área portuária, dentro da lógica do Parque Ciência e Tecnologia, que eu vou falar mais à frente. Mas deixamos aqui um pequeno vídeo do que é a ciência em concreto. A startup focused on sustainable aquaculture. Located inside the port of Peniche, the largest seafood hub in Portugal. By combining state-of-the-art technology with the most recent scientific developments, we provide the best environment for our fish.
our multidisciplinary team ensures the system is always performing to its optimal settings. And every detail matters, no matter how small or how complex they can be. This level of control allows us to work within a faster, better, and in a stress-free environment, without using any chemicals or antibiotics. So you can enjoy sustainable and biosecure products. Corvina. Maciante. Isto é a produção de corvina, como eu disse, em circuito fechado, em que eles conseguem crescer mais rápido e com maior quantidade de pescado, controlando todas as condições. Isto não tem nada a ver com aquele tipo de aquacultura quando nós passamos ali perto de nos Estados do Sado, em Aveiro, ou na Areia de Formosa, em que vemos terrenos, tanques em terra, vão lá produzir por robalo ou dourada, e passados 18 meses vão lá buscar o peixe. Aqui estamos a falar destas condições de estrutura, com uma alteração a nível tecnológico, que permite claramente aumentar a produtividade, diminuir impactos e aumentar a rentabilidade do processo. Portanto, eu ponho por aqui também que a questão da aquacultura vai caminhar, a questão da tecnologia de suporte, a questão da investigação para melhorar processos e aumentar a criação dos rendimentos. Isto é algo que está aqui já a acontecer, como ainda há pouco disse no nicho, mas para além da produção, ao crescimento dos próprios organismos, a aquacultura também está a ter uma evolução ao nível da genética, ou seja, identificar os organismos, os reprodutores mais adequados, selecionar os organismos mais aptos para diminuir a utilização, por exemplo, de antibióticos, como nós vimos ali na questão da seguinte. Ou seja, há aqui todo o conhecimento que está a ser disponibilizado, quer para a aquacultura, para mudar por completo aquilo que é o modo de operar a aquacultura. Uma aquacultura de mais precisão, tal como vimos na pesca, de maior sustentabilidade, maior rendimento e de maior segurança ao consumidor. Que é uma empresa asiática que está focada claramente no desenvolvimento genético dos pequenos camarões, que depois vão ser fornecidos para a engorda dessas mesmas espécies. Portanto, e porquê que está na Ásia? Porque a Ásia é um dos grandes produtores de camarão, há necessidade destes pequenos organismos, então esta empresa, a SIACO, está claramente a focar-se na genética do camarão. Portanto, há aqui empresas, quer nacionais ou internacionais, que têm que estar sempre aqui a ver o equilíbrio entre aquilo que são exemplos internacionais e exemplos nacionais, porque nós, em Portugal, também está na vanguarda desta questão da bioeconomia azul. Estamos a desenvolver muita tecnologia e muitas empresas estão a surgir nesta área, portanto, estejam atentos. A questão ao nível do processamento de pescado, o processamento de pescado tem que ser cada vez mais um processamento de pescado que leve à menor redução do desperdício. Não é? Todos nós gostamos de ter as postas de salmão preparadinhas para levar para casa e para agregar, não é? Mas o salmão não é a aposta, não é? Portanto, o salmão tem forma de peixe, ok? Portanto, mas para isso é necessário haver um tal processamento, a preparação. E se calhar uma das questões que leva o facto do consumo de pescado, das nossas casas, de pescado fresco ser tão elevado, é porque nós não temos o pescado preparado para chegar a casa e fazer o logo na grelha ou onde quer que seja. Mas o caminho também está por aí, ou seja, cada vez mais proporcionar ao consumidor menos trabalho na preparação, na sua confecção, para que seja mais massificado este ambiente de consumo. Mas há aqui desafios claros, como sempre a questão do aproveitamento dos coprodutos, porque isto, quando nós falamos no processamento, há uma grande quantidade de biomassa que vai ser desperdiçada. Não é? Mas essa biomassa tem um valor. E esse aproveitamento dessa biomassa que depois não seria desperdiçada para a aplicação em vários outros domínios, permite aumentar aqui o rendimento e, com isso, diminuir um pouco o custo da produção. Aqui, ao nível do processamento de pescado, também temos um desafio que é a questão da rastreabilidade. Perceber que aquele produto, aquele douradinho que estamos a consumir, de onde é que é pescado, qual é que é a espécie, onde é que é capturado, etc. Mas também, lá está, o aumento da segurança ao consumidor, o aumento daquilo que seja o
próprio valor desse mesmo produto. Há aqui relacionado também aspectos com a sustentabilidade, mas as oportunidades também surgem da tecnologia que está ao dispor deste setor do processamento de pescado. Aquilo que seja a valorização desses coprodutos, imaginem que é nós, da parte das escamas ou das espinhas do peixe, aproveitar os compostos, a composição em termos de cálcio, de colagênio, etc., para a aplicação na farmacêutica. Portanto, nós temos que fazer um uso eficiente dos recursos. O uso eficiente dos recursos é o peixe vale toda a sua totalidade, não é só a pós. Tá bem? Portanto, aqui tecnologias estão a ser desenvolvidas para a extração de compostos bioativos. A questão da automatização e tecnologia 4.0. Imaginem que temos uma passadeira, vai o peixe, e depois no final temos o peixe cheio embalado com postos e depois por categoria. Portanto, eu vou mostrar esse exemplo. Como é que a tecnologia também está claramente a ir para a questão do processamento de pescado, a automatização e estes vários desafios da digitalização. Inovação e criação de novos produtos. Nós, internacionais, ainda não criamos muitos produtos inovadores da pesca, mas se forem com atenção ao supermercado, muito daquilo que é a inovação dos produtos da pesca são importados. Vem uma quantidade enorme de produtos espanhóis que já estão preparados e é só chegar lá à casa e tudo mais. Mas cada vez mais, imaginem snacks à base da pele do pescado, tal como se come os coirados do seu animal, dos suínos, também podem ter snacks da pele do peixe. O que é que nós temos aqui em termos de novas tecnologias? Claro que este exemplo de uma tecnologia utilizada. What do fuzzy algorithms, X-rays, and 3D lasers have to do with the fish on our dinner plates? Everything! Today, fish processing is a high-tech industry that uses advanced systems and software to get the fish from the sea to the supermarket. The time it takes to create quality products from fresh fish and deliver them to us is incredibly short. It now only takes a few hours to process the catch and get it on a plane to customers around the world. Cutting-edge technology is what makes this possible. Fresh fish enters production on board or on shore to be weighed, graded and registered into the system. This is where the fuzzy algorithms come into play. They control the grading and sorting process. With accurate graders, processors can organise daily production around customer orders. Through production software registers everything and helps control processing from the start. Every piece of fish on our plate can be traced directly back to where it was caught, thanks to the software that monitors and controls modern fish production. This helps maintain the quality of raw material and allows processors to comply with traceability regulations. Graded fish is filleted and then conveyed to the trimming process. Fillets are trimmed and prepared for packing or portioning on flow lines. The fish continues to be tracked and monitored. Trimmers have their own workstations with computers that register speed, quality, utilisation and product types. Today, fish portioning is a completely automatic process with little or no manual handling. State-of-the-art technology makes this possible. This is where X-rays and laser vision systems enter the picture. They scan the fillets and help sophisticated software deliver the best cutting pattern for each one in only a fraction of a second. Advanced fillet portioning systems use X-rays and 3D scanners to detect pin bones with incredible accuracy, and then direct water jet cutters to remove them. The same machine then portions the fish according to computer-calculated patterns. This way, the primary product ratio can be maximised. This automated pin boning and portioning process improves yield and quality and creates less waste. Every piece of raw material is valuable. Trim and pieces that cannot be sold as whole primary products are used to create a variety of tasty treats. This delivers high yield and added value to both the processor and the consumer. The final step of production is also controlled and monitored by high-tech systems and software. Advanced packing, labelling and palletising systems use the data collected throughout the process to pack fish into target weight, fixed weight or other types of packs according to orders. Retail packs are automatically labelled. The labels include traceability information like origin of catch, country of production, or other data that legislation may require. The final product is then dispatched to customers.
Throughout this process, integrated food production software has kept track of each fish. This live monitoring allows processors to improve and control every aspect of the fish's journey from the sea to the supermarket. In only a few hours, fresh catch has been processed, packed and shipped to consumers around the world. All this is made possible using advanced, cutting-edge technology that once existed only in science fiction, but now controls the fish processing floor. High-quality products are created with high-tech systems. Deu para perceber que vamos começar a ter peixes sem espinhas, peixes sem escamas, não é? Portanto, a tecnologia está a mudar um bocadinho para também haver maior atratividade do consumo, mas fico aqui também a saber que o ChatGPT não está só nos computadores. O ChatGPT, a inteligência artificial, também está claramente entre os setores produtivos e está a apoiar a indústria nesta criação de produtos mais de valor. A questão aqui do processamento de pescado, quando nós olhamos para alguns territórios, a falta de mão de obra, estas tecnologias também dão resposta àquilo que seja a falta de mão de obra especializada em quem sabe pescar o peixe. Portanto, esse conhecimento tradicional que está-se a perder, porque cada vez menos temos pessoas que possam para a indústria e para as fábricas fazer o corte do pescado, podemos ter as máquinas para fazer esse trabalho tradicional de valor também à questão do pescado. E aqui temos o exemplo do mar até ao supermercado. Portanto, como é que esta jornada, desde a captura até a chegar ao consumidor, pode ser valorizada e importada. E há também aqui, trazer outros exemplos, lá está algo internacional e algo que está a ser desenvolvido em termos nacionais. E queria dar-vos um exemplo como é que a questão da investigação está a ser também desenvolvida, em concreto aqui no Biblioteca e Leiria, para criar estes tais biofilmes, ou seja, envoltos que sejam combustíveis, mas que permitam a conservação do pescado. Ou seja, eliminar o plástico que temos, por exemplo, na pescada, que temos congelado, embalado individualmente, mas essa embalagem, esses tais biofilmes, que sejam extraídos, compostos extraídos a partir das algas, que formam estes envoltos, que podem simultaneamente proteger o peixe do frio, mas podem logo colocar a cozer e aquilo que eram os produtos que estavam nas algas podem ser também transpostos para o nosso prato em concreto. Este é um projeto de Ciafilm, nós temos aqui alguns investigadores que vou ter a oportunidade certamente de contactar amanhã um deles, portanto será uma das aulas abertas. O processo está a ser desenvolvido, está patenteado e está numa fase de passar para a indústria daquilo que é o desenvolvimento de uma nova tecnologia de apoio ao nível da conservação do pescado. Portanto, um exemplo nacional de como a ciência e a investigação também está a dar resposta a estes desafios ao nível do processamento de pescado. Turismo marítimo e costeiro, se calhar aquilo que todos nós mais, há bem pouco tempo, tivemos este contacto com a questão do turismo marítimo e costeiro. Certamente muitos de vocês já estão arrependidos de terem acabado as férias. Eu particularmente também já estou arrependido de ter acabado as férias, mas temos que trabalhar alguns 11 meses para voltar a ter as férias. Mas ao nível do turismo marítimo e costeiro, nós podemos aqui identificar vários desafios e várias oportunidades. Um dos grandes desafios tem a ver com a pressão que é exercida cada vez mais sobre as zonas costeiras, pela atratividade natural destes locais para parte dos turistas. É? Há aqui outras questões que são também realmente impactantes, cada vez mais são na ordem do dia, tem a ver com a perda de identidade cultural, não é? Onde isto foi mais visível mais rapidamente, esta questão da perda de identidade cultural é, por exemplo, no Algarve, não é? Que vamos para lá, parece que já chegamos ao estrangeiro e aquilo que é a cultura portuguesa, aquilo que é a nossa identidade, deixa de existir. Isto é uma ameaça, um desafio claro que existe quando falamos do turismo costeiro, do turismo marítimo. A sua massificação leva à perda de identidade e aquilo que era a atratividade natural daqueles destinos, dada a sua cultura, a sua tradição, pode-se perder. Não é? E aquilo que pequenas comunidades, como Peniche, como Ericeira e outras, podem perder caso este turismo perca esta pouca identidade. Portanto, há aqui esta necessidade também, e isto é um desafio claro. Depois, há aqui outros desafios, como a questão das alterações climáticas. Se noutros contextos geográficos está a ser uma ameaça, eu posso dizer, aqueles que são daqui do território de Peniche, está a ser uma oportunidade tremenda. Portanto, enquanto outros territórios têm temperaturas elevadas, aqui a temperatura nunca sobe mais do que os 22, 23, 24, o que é ótimo, não é? Mas não sobe, mas também não desce. Portanto, é uma coisa muito estável em termos daquilo que é o conforto térmico e está a gerar oportunidades, claramente, aqui na região. Mas aqui as oportunidades que existem. Ecoturismo e turismo de natureza, ou seja,
diversificar aquilo que são os produtos com base naquilo que são claramente os valores naturais. A valorização da gastronomia e da cultura local, para não perdermos então a identidade cultural, a identidade histórica dos seus territórios. E, normalmente, a questão das tecnologias digitais. Com o enfoque que eu estou tanto a dar na questão das tecnologias digitais, penso que eu sou da área de informática. Não, eu sou biólogo. Mas percebo claramente que o digital vai ser uma oportunidade para o setor da bioeconomia azul. E está aqui em concreto, e eu tenho-vos trazido esses exemplos em concreto. Basta pensarmos em coisas como a realidade aumentada, a realidade virtual, etc., permitem ao turista ter a experiência sem ir ao local. Não é? Portanto, isso para territórios ou para locais em que há alguma limitação da designação, permite que cada turista possa ir àquele local, possa ter essa experiência sem ir ao local. Vamos dizer se é a mesma coisa? Claro que não. Permite logo a primeira aproximação. Mas ao nível do turismo, cada vez esta questão do planeamento da viagem com as plataformas permite a nós identificar onde é que eu quero ir passar férias, não é? Então façam lá o meu plano das férias e onde é que eu posso passar férias, quem é que é o operador, que atividades posso envolver, etc, etc. Portanto, aquilo que cada vez mais existe são estas tais plataformas de planeamento das férias que permitem a nós, porque somos sempre pessoas muito ocupadas e pensamos nas férias no sábado da semana antes de irmos de férias, com este planeamento se calhar conseguimos dar aqui alguma resposta a esta questão. Na questão do surf, que é claramente um dos motivos de atração de turistas internacionais, estão a surgir estes exemplos de plataformas de planeamento em que temos operadores, temos hotéis, temos atividades, tem aquilo tudo que o território possa oferecer. Se quiserem receber a oportunidade, olhem para este perfeito leito. Mas, por outro lado, ao nível da tecnologia, todos nós somos curiosos por natureza e às vezes quando estamos na praia temos que ver pelo conchinha, que concha é esta. Hoje em dia temos o telemóvel, para a praia, não é? Vou dar para a praia. E então, com o Google Lens, tira uma foto ao bichinho, sabe logo, este bicho é isto, etc, etc. Então, pode perguntar ao amigo ChatGPT, diz-me lá que espécie é esta, e diz-me logo que espécie é esta, etc. Portanto, isto também permite que nós possamos conhecer um pouco mais sobre o território, de modo indireto, que é, com o aparelho, por acaso, vamos para a praia também, está disponível para conhecermos mais sobre aquele território. Portanto, tecnologias podem ser adaptadas a outro contexto, com valorização do património cultural. Tá? Eu queria olhar aqui de modo mais breve, não tão breve, mas não tanto ocupar muito mais tempo, porque há aqui um outro tema que queria voltar, que é aquele cenário inicial. Lembra-se do cenário inicial? Exatamente a pesca, muito frágil, investir na ciência e conhecimento, transformou-se em a líder da cultura económica. Nos setores emergentes falamos de áreas como a questão da biotecnologia azul, falamos em áreas como a questão da digitalização e a bioinformática, falamos em áreas como a valorização dos coprodutos de origem marinha e falamos num aspecto que é muito importante porque não existindo a boa saúde dos ecossistemas, tudo aquilo que estamos a falar deixa de fazer sentido ou não existe, que é o restaurar dos ecossistemas marinhos. Nós temos que, cada vez mais também, devolver a tal capacidade produtiva dos oceanos e isso permite que a pesca exista, que o turismo exista, que a biotecnologia exista, etc, etc. Portanto, nós temos que, se a natureza nos dá aquilo que é importante para nós sobrevivermos, temos que ajudar a natureza a dar-nos esses mesmos produtos, esses serviços. E é isso um pouco a lógica do restaurar dos ecossistemas marinhos. Não é? Ora bem, a biotecnologia azul, há aqui alguns desafios. Nós conhecemos, e isto é uma mensagem muitas vezes utilizada, conhecemos mais da Lua do que o fundo dos oceanos. Não é? Portanto, há um grande desconhecimento sobre esta biodiversidade marinha. E à medida que a humanidade consegue alcançar profundidades mais elevadas, há aqui um conjunto de organismos que eram desconhecidos para a humanidade e que surgem e que tornam-se perceptíveis. Isso tudo porque temos aqui o desenvolvimento tecnológico associado à questão do conhecimento e trabalhar no mar, conheço o capitão de fragata, sabe que não é fácil, não é? É fácil quando temos um mar calmo, não é? Mas o mar também é bravo, não é? E a de trabalhar no mar é extremamente difícil e é essa dificuldade de estar a trabalhar no mar que leva-nos também a um desconhecimento daquilo que é o funcionamento das ecossistemas marinhos. Portanto, temos estas tecnologias que estão aqui investidas. Há aqui na questão da biotecnologia também altos custos de investimento iniciais e necessidade de investigar. Basta pensarmos que um produto farmacêutico até entrar no mercado, e muitos deles, produtos farmacêuticos, são de origem marinha, têm décadas de investigação por trás. Não é? Portanto, uma coisa é perceber como um composto pode ter efeito no tratamento do cancro, outra coisa depois é perceber qual é que é o composto,
Como é que podemos depois produzir esse composto em bioreatores, para não estar sempre a capturar aquele organismo. Outra coisa depois é fazer testes preliminares, para ver se aquilo funciona em organismos modais, por exemplo. Mas depois temos que aumentar a complexidade daquilo que é a aplicação no corpo humano. Portanto, nós, quando ingerimos algo, vai ter impacto na saúde científica. Mas essa tal experimentação, ao nível da validação, ao nível de testes em humanos, também traz depois todo este processo. Ou seja, há aqui um processo longo desde a identificação do composto, a utilização e a comercialização desse composto. Isso também é um desafio, claramente, aqui no nível da biotecnologia azul. Mas há aqui oportunidades que é o desenvolvimento de novos fármacos, e à medida que nós conhecemos organismos marinhos, conhecemos também a sua composição, e entender como a natureza funciona permite-nos também perceber que aplicação é que aquele organismo possa ter. Né? Imaginem coisas tão simples como organismos que vivem com uma coluna d'água de 4 km em cima. Ou seja, imaginem o peso que têm aqueles organismos que estão no fundo dos oceanos, da coluna d'água que têm em cima. Mas queremos desenvolver certamente mecanismos de sobrevivência para sustentar aquilo que são as elevadas pressões que existem nos oceanos. Perceber quais é que são os mecanismos que eles utilizam é também identificar sistemas compostos que podem usar vantagem no tratamento do cancro, no tratamento de outras doenças. Portanto, é perceber como é que a natureza funciona, quais é que são os mecanismos que desenvolveram para nós adaptarmos à nossa espécie completa. Portanto, há aqui um desenvolvimento de novos fármacos que não são apenas oportunidades, nutracêuticos, ao nível de biopesticidas naturais, imitando os produtos químicos, e a questão da economia circular. Exemplos concretos disto, trago-vos aqui uma empresa, por acaso é espanhola, que é a PharmaMar, que desde cedo olhou para os oceanos de forma diferente. Ou seja, vamos lá ver que recursos existem, que compostos podem ser utilizados na questão da farmacêutica e no tratamento medicinal de algumas doenças, e vamos aqui mostrar este vídeo em concreto. The world is a pretty big place when what you're looking for fits under a microscope. For today's major biotech companies, helping people to fight disease often starts by finding unique organic compositions hidden anywhere from the rainforests to the deserts. Incredible effort has gone into looking for them on practically every corner of every continent. But the fact is, most life on Earth is not on land, but rather underwater. Just over 35 years ago, one company decided it was time to look for answers under the sea. That is how PharmaMar was born. And that is how it came to be the first company in the world to develop and commercialize an anti-cancer drug of marine origin. Over time, we have gathered and analysed the largest collection of marine samples in the world by far. This is what we do, and this is what makes us unique. Today, PharmaMar is a global company with affiliates and subsidiaries across Europe and the US. And as the need for our products grows, so does our commitment to stakeholders in every country. All born from a single sustaining passion, bettering the lives of people with serious diseases. The secret is our unique, integrated system, which allows us to control the process from discovery to medicinal development and on through to the marketplace. How is it done? First, we gather samples of marine organisms to study their biological activity in tumour cells. Then we isolate the substance within the sample responsible for the activity. We test its activity against tumour cells and determine its structure so as to design a chemical synthesis process. Approval by the relevant healthcare authorities is sought after the compound has demonstrated its safety and efficacy. As a result of this research process, we have a portfolio of candidates at various stages of clinical development, allowing us to firmly maintain our position as the world leader in marine medicinal discovery, development and innovation. And to stay strong, we know how important it is to continue to invest in the future. That is why our R&D contribution is one of the highest in Europe, and that is why we're constantly looking for new ways to apply our vast knowledge of marine resources
to achieve innovative therapies for diseases which today are still medically underserved, in oncology and beyond. But global leadership is not only about numbers, it's about understanding the challenges of our time. And there is no greater challenge than protecting the biodiversity of our planet. That is why we collect our samples by hand, so as to have minimal impact on the environment, using highly specialised divers. We work together with universities around the world to increase our understanding of the marine ecosystem and to protect our oceans' biodiversity. And we are proud to have discovered and described never-before-seen species in our expeditions. Rigorous scientific research, respect for the planet, and commitment to our stakeholders has transformed us into a global company with the potential for growth far into the future. But above all, into a company with a purpose. Something that can only come from the belief that what we do, every one of us, has a real impact on the lives of thousands of people with unmet medical needs. There is a word for that. It is called hope. This is the remarkable journey born from one man's vision of the extraordinary possibilities lying beneath the sea, and of the will to go there. Farmamar, inspired by the sea, driven by science, motivated by people. Só que o parênteses que nós estamos aqui a fazer, provavelmente, é inspirar pelos oceanos e motivar as pessoas. Portanto, nada melhor que esta frase desta Capa Mar, para também ser o contexto da nossa iniciativa. Mas, um exemplo concreto do que os oceanos são, muito além daquilo que possa ser aquela visão tradicional só da pesca e do turismo. Okay? O exemplo de uma empresa nacional está a fazer algo semelhante. Não é? A Seafarers está a olhar para a biodiversidade, identificar compostos e depois testar esses compostos na prática. Aqui temos esta tal empresa que está a trabalhar já aqui em termos nacionais. A digitalização aqui dos oceanos e a robótica, queria trazer aqui os exemplos de como é que também a digitalização dos oceanos está a auxiliar claramente naquilo que tem a ver com a monitorização em tempo real dos oceanos, mas também a construção de modelos preditivos que possam antecipar alguns impactos dos oceanos. E isso faz com a obtenção de dados e também de tecnologias digitais, mas aquilo que a União Europeia está fortemente envolvida é a criação do gênero digital dos oceanos. Ou seja, temos uma réplica digital dos oceanos, não é? Em que todos aquilo que são os processos e os dados que existem também estão dentro desse tal gênero digital, e com isso nós conseguimos antecipar ou criar modelos preditivos para compreender melhor o funcionamento dos oceanos. Isto é extremamente útil em várias áreas, quer seja ao nível da navegação, quer seja ao nível também da aquacultura e da pesca, para antecipar zonas e locais mais apropriados, ou então também na questão da energia, que é um grande desafio hoje em dia da sociedade, a questão da dimensão energética e como é que as energias que nós podemos tirar dos oceanos, quer seja do vento ou das ondas. Para além disso, eDNA Tech are specialists in environment. Outro exemplo da tecnologia, utilizarmos o DNA que existe nos oceanos para monitorizarmos as espécies. Tal como um pouco à semelhança do CSI, daquelas séries de televisão para a questão da investigação criminal, temos aqui a questão também de como é que a questão do DNA permite-nos claramente criar aqui um contexto de identificação mais real, mais rápida da biodiversidade marinha e com isso também desenvolver modelos ao nível da conservação ou gestão dos ecossistemas. Portanto, esta é a empresa, a eDNA Tech, que faz recolha de água, retira o DNA e identifica as espécies que existem. Também parece um pouco também naquele contexto de ficção científica, que é com um bocadinho de amostra de água, perceber a diversidade que existe em termos de organismos marinhos. Isso já está a ser feito em concreto, com apoio em diversas áreas em concreto. Eu vou aqui avançar a questão da avaliação dos produtos marinhos, como é que nós podemos ter aqui as biorefinarias, ou seja, utilizar na quase plenitude aquilo que são os recursos marinhos, não desperdiçando nada. Cada composto importa neste produto e isso é possível com os digitais biorefinarias.
Por último, desta questão das oportunidades, as grandes áreas dos setores da economia, falaram da questão dos portões de ecossistemas marinhos, aquilo que tem a ver também com a recuperação da biodiversidade, mas algo que tem a ver com a criação de novos modelos de negócios verdes. Ou seja, vamos dar exemplo da questão do carbono azul. Os créditos de carbono geram receitas, e esses créditos de carbono podem ser obtidos através da recuperação dos ecossistemas, da plantação de macroalgas e de outras espécies, e isso depois pode financiar todo outro modelo de negócios. Em termos da reflorestação dos oceanos, um projeto que o Ministério Politécnico está fortemente envolvido, que é o Sea Forest, ou seja, a reflorestação dos oceanos com macroalgas, e isso está a gerar oportunidades de créditos de carbono, mas também de recuperação dos ecossistemas marinhos no seu todo. A questão dos créditos de carbono azul, que estão cada vez mais a ser divulgados, também implementados, numa lógica daquelas empresas que querem ter ser carbono neutro, mas que deixam de emitir, porque compram os créditos de carbono de alguém que está nesta posição. A última história final termina naquele cenário que eu vos contei. Não é? E esse cenário não é um cenário irreal, é um cenário real. E aquilo que nós estamos aqui a associar ao escritório é claramente a investigação ao desenvolvimento, daquilo que tem a ver com este projeto, o Roberto, e mostrando este projeto que é a questão do Smart Ocean. Ou seja, lembram-se daquela comunidade costeira altamente dependente da pesca, que estava na fragilidade em termos socioeconómicos, investir a ciência e conhecimento, atraiu-se a startup, depois afirmou-se como líder mundial da economia azul. Isso é aquilo que está a ser construído aqui em Peniche. Ou seja, aquela história inicial que eu vos contei, todo este contexto de desenvolvimento tecnológico e de oportunidades que existem no setor da economia azul, permitindo que, não sei se conhecem aqui a localidade, uma localidade bem perto de nós, não é? Em que aquela atividade altamente dependente da pesca vai alterar por completo aquilo que é a relação com os oceanos, permitindo o tal desenvolvimento socioeconómico mais integrado. Mas para isso, aquilo que nós estamos aqui a trabalhar é, olhando para aquilo que são os nossos, os nossos argumentos aqui do território, a questão do sustentabilidade azul permite atrair competência, atrair pessoas. A questão do património natural é um legado, é algo que nós temos também que sustenta muito aquilo que é a qualidade dos habitantes, a qualidade de vida, mas à parte ou em adição a estes valores, tem a questão do conhecimento tradicional e temos também a questão da ciência e inovação. Portanto, estes foram os ingredientes básicos que nós começámos a trabalhar, juntando, para criar este cenário então, de impacto a nível da bioeconomia. Nós integramos, o Peniche integra esta rede de dados azuis, financiada através do mecanismo do PRR, em que há vários locais da costa onde vão ter este financiamento para a construção destes tais dados azuis, ou seja, esta é a inovação para a economia do mar. Vem ali o Peniche no meio, tem outros territórios, Olhão, Lisboa, Aveiro, Leixões, mas aquilo que nós estamos aqui a tentar, estamos a criar em conjunto com o município de Peniche, o Politécnico de Leiria, a Doca Pesca, com o Biocanto e com outros parceiros que eu vou já referir, este futuro azul. Aquele cenário ideal que eu vos apresentei, como é que isso está a ser implementado na prática, através deste projeto Smart Ocean, que é um par de ciência e tecnologia para a economia azul. Há aqui claramente definida uma missão, apoiar o desenvolvimento sustentável da economia azul, promover as interações entre a academia e indústria e diferentes stakeholders e, por último, desenvolver programas de aceleração. Não basta ter ideias empreendedoras, ideias que tenham um impacto, essas ideias têm que ser testadas, têm que ser, de algum modo, aceleradas, de forma a gerar um novo tipo de produto, serviço ou uma nova empresa. Estes são os sócios fundadores deste grande projeto de Smart Ocean. Há aqueles que eu já tenho referido do município, do Politécnico, da Doca Pesca e do Biocanto. Temos um outro conjunto de associados que já estão a trabalhar connosco porque acreditam fortemente neste projeto e aqui temos associações de desenvolvimento regional e local, a NERLEI, que é a Associação Regional da Região de Leiria, a AIO, que é daqui da região Oeste, e a ADEP, que é daqui de Peniche. Mas, para além destas associações de desenvolvimento regional e local, temos já connosco um fundo de investimento, um fundo de capital de investimento na área da economia azul, que vê claramente este projeto como sendo
o projeto onde pode atrair empresas para incubar, para acelerar e para dar um boost à questão da economia. Este é um projeto que tem um tempo muito já de trabalho, desde ter chegado aqui, desde a questão da ideia que surgiu há uns anos atrás, há mais de 10 anos atrás, e certamente vamos ouvir falar aqui daqui a pouco como é que tudo isto surgiu até à atualidade. Vemos esta questão desta parte de ciência e tecnologia, nesta lógica, como é que as startups podem interagir com o cluster marítimo e como é que o cluster marítimo pode interagir com os startups, uma lógica desta tal que é para a atividade positiva, em que uns vão se ajudar a outros e em conjunto com outros parceiros. Mas aquilo que importa definir é logo o foco de atuação. E este foco de atuação tem por base aquilo que é a história e a tradição deste território. E não é por acaso que surgem estes setores de atuação, não é? Porque são óbvios para acabar regiões e produtos, não é? A questão da cadeia de valor do pescado, a questão do turismo pesqueiro e marítimo e aquilo que eu tenho vindo falar que é recuperar os ecossistemas para terem capacidade operativa para fornecer serviços, fornecer o nosso pescado e depois é capturado. Nós temos uma infraestrutura que estamos a construir, certamente podemos vir a ter a oportunidade, pelo menos ver do exterior aquilo que está a ser feito nesta infraestrutura do Smart Ocean, está localizada ali dentro da área portuária, aquela zona mais cinzenta, ao lado do edifício de investigação do Politécnico da INSE, alterando um pouco o uso de uma área portuária, deixando de ser uma área tão industrial, passando a ser também uma área onde a ciência e a inovação está dentro desta área portuária. Aquilo que nós queremos é, então, isto, vamos já saltar com isto, terminar em abril, portanto, já não é uma ideia, já não é um projeto, é uma ação concreta que estamos a ter. Em abril, foram fotos tiradas há cerca de 4, 5 meses atrás, já não estavam assim, porque nós queremos começar a trabalhar no primeiro trimestre de 2026 para isto funcionar. As condições que vamos ter disponíveis para atrair essas empresas, esses empreendedores, espaços de coworking, espaços de escritório, mas também ter pequenas zonas para incubação de empresas na área da agricultura, na área da biotecnologia, na área da inovação alimentar. Ou seja, temos pequenas unidades como isto, em que os empreendedores podem lá estar motivados a desenvolver a tecnologia para os seus processos. Tudo isto neste contexto, espaços territoriais e também escritórios, mas que possam saber estes serviços, programas de mediação, programas de aceleração, a integração neste ecossistema de inovação que estamos aqui a definir, incubar e inovar o desenvolvimento de negócios, para que no final tenham também acesso a este cluster local da economia nacional. Aqui diferentes operadores, diferentes atores, mas é importante juntar todas as pecinhas, fazer aqui já alguns indicadores, programa de aceleração, empresas, startups, empregos qualificados, mas temos sobretudo uma ambição tremenda em que este futuro azul se concretize e possamos, naquele cenário inicial que nos coloquei como introdutório, independente da pesca, associou-se à inovação e conhecimento, tão famoso e tornou-se um líder mundial na bioeconomia. Portanto, esta era a primeira aula da nossa Universidade de Verão que eu vos queria trazer, fazer o grande contexto da bioeconomia azul e como é que os diferentes setores podem ser claramente impactantes no desenvolvimento socioeconómico do território e com isso vimos ao encontro daquele que é o Governo Internacional da Economia do nosso lado. Obrigado pela vossa atenção. Ao longo destes dias temos, mas não agora exatamente. No final vamos ter a associação aqui a ter aos nossos convidados já chegaram, portanto, ter um bloco de perguntas. Vamos só fazer uma pausa de 7 minutos para nos levantarmos. Ao meio do quarto, começamos com o painel, os nossos convidados já chegaram, já têm boas-vindas. 7 minutos. Quem precisar, à direita.